Irmãos, hoje nós vamos falar do escândalo da Santa Ceia. E eu vou te explicar o motivo disso. Para nós, não é escândalo. Para nós é poder de Deus e vida. Mas para aqueles que não creem, se torna um escândalo. E eu gostaria de ler um texto. Está em João capítulo 6, versículo 35. João capítulo 6, versículo 35. Amém? Tem crente aí? João capítulo 6, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mais uma vez, o texto diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Irmãos, é um culto hoje onde nós usamos mais para poder dar um ensino, explicar. Aqui é onde nasce a ceia. Aqui Jesus ele começa a explicar o que seria o que nós conhecemos como Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Aqui Jesus ele começa a explicar como seria a ceia. E quando Jesus ele começa a dar esse ensinamento, irmãos, ele confronta diretamente tanto os religiosos quanto aqueles que não queriam ter compromisso com ele. Em que contexto que isso aqui acontece? Se você ler no início, no capítulo 6, no início do capítulo 6, é uma passagem que todo mundo conhece, a multiplicação dos pães e dos peixes, quem lembra? Então nós não precisamos explicar muito sobre isso. Jesus, ele tinha acabado de pregar um sermão. Ele estava falando sobre ele era o Filho de Deus. E depois uma multidão cercou Jesus. E quando essa multidão cercou Jesus e ele estava pregando, Jesus olha para os discípulos e fala para eles: dê a eles de comer. Vai buscar alguma coisa para comer. Então teve um que falou assim: Senhor, um dos discípulos, Senhor, onde nós vamos encontrar pão para saciar todo mundo? Irmãos, era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos colocar aí 10.000 pessoas. Onde que ia ter pão para todo mundo? E então Jesus ele conversa com os discípulos. Ali se encontra 5 pães e 2 peixes. Jesus apresenta o céu, dá graças, e todos conhecem. Comeram todo mundo, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Jesus ele deu graça e partiu. Então sobrou 12 cestos cheios de pães, que Jesus ainda falou: recolhe tudo para que nada se perca. E aí entra aquela passagem onde Jesus olha para os discípulos e fala assim: agora entra no barco e vai para o outro lado. E os discípulos obedecem Jesus.
Só que Jesus, quando os discípulos entram no barco, Jesus ele vai para o monte orar. E a multidão vê os discípulos entrando no barco, passando para o outro lado, mas Jesus não entrou no barco. E então Jesus, aí tem a passagem que Jesus anda sobre o mar, encontra os discípulos, acaba de encontrar os discípulos, chegam em Cafarnaum. Quando eles chegam em Cafarnaum, a Bíblia fala que a multidão, se você começar a ler a partir do versículo 22, a Bíblia vai falar que a multidão procura Jesus e não acha. Então fala, então vamos também atravessar para o outro lado. Então eles atravessam para o outro lado e eles encontram Jesus. E quando eles encontram Jesus, e aqui começa essa passagem, quando eles vão para o outro lado, quando eles chegam lá em Tiberíades, quando Jesus ele vê uma multidão, no versículo 24, vendo pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram também no barco e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Versículo 25, e achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Agora, olha a resposta que Jesus deu. Eles perguntaram quando Jesus chegou, e a resposta de Jesus, no versículo 26, foi direta e objetiva. Na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então olha só, eles buscaram Jesus, e perguntaram para Jesus, Jesus, como que o Senhor chegou aqui? E a resposta de Jesus foi direta, vocês não estão atrás de mim, pelos sinais que vocês viram, vocês vieram atrás de mim, porque vocês comeram pão, saciaram a fome de vocês. Vocês estão preocupados, porque vocês não precisam mais trabalhar, você não precisa ir atrás da comida. Jesus está falando aqui, trabalhai por esta comida. Então vocês estão querendo que eu vou suprir a necessidade de vocês. E aqui Jesus, ele começa a liberar o sermão. Versículo 29. Jesus ele fala assim: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. E disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai dá o verdadeiro pão do céu. Versículo 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos deste pão para sempre. E respondeu Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha só, eles estavam querendo um pão que matava a fome natural, e Jesus responde para eles o seguinte: vocês estão procurando o pão errado. Se nós continuarmos lendo, a Bíblia vai falar, os seus pais comeram um pão lá no deserto.
e morreram. Mas o pão que eu tenho para dar para vocês, se vocês comerem, vocês não morrerão. Jesus, ele começa a inverter a situação e fala assim, ó, vocês estão procurando um pão para saciar o estômago de vocês, mas eu sou o pão que sacia o espírito de vocês. Vocês estão procurando um pão que sacia a vontade e uma necessidade humana, mas eu tenho um pão para apresentar para vocês, que não vai saciar somente uma necessidade humana, na realidade, vai alimentar vocês espiritualmente falando. E aqui começa a confusão, porque eles não entenderam aquilo que Jesus está falando. No versículo 36, Jesus ele continua dizendo assim, mas já vos disse, que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele está falando que ele veio para fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Mudar a mentalidade da humanidade, porque a humanidade estava buscando a Deus por aquilo que Deus podia fazer, nesse caso, buscando a Jesus por causa do pão natural que ele podia dar. E Jesus está falando o seguinte, eu não quero que vocês me procurem, ou que creiam em mim, por algo que eu vou dar a vocês. Eu quero que vocês me procuram por algo que eu quero fazer vocês se tornarem. Não sei se vocês entenderam, eu vou repetir. Jesus ele estava falando o seguinte, vocês procuram Deus por algo, mas eu não quero que vocês procuram Deus por algo, eu quero que vocês procuram Deus por alguém que vocês vão se tornar. Porque aqui ele falou, se vocês crerem em mim, e se vocês vierem a mim, vocês nunca mais terão fome, e nunca mais terão sede. Ele está falando de coisas espirituais, e não de coisas naturais. E é por isso que quando ele começa a explicar a ceia, se torna um escândalo. Porque nesse texto, irmãos, Jesus, eu quero ler com vocês, porque para a gente entender, versículo 48, Jesus ele fala assim, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram um maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus ele está fazendo uma comparação, porque o povo no deserto e os discípulos de Moisés, se gabavam e falavam do feito maravilhoso no deserto de Sinai, que lá desceu um pão, e Jesus ele está falando o seguinte, eu tenho um outro pão para vocês, o pão que eu tenho para vocês, faz vocês viverem eternamente, e esse pão que desce do céu, é a minha carne. Irmãos, isso é Jesus falando. E ele continua, versículo 53. Eu vou ler o 52, porque por que se tornou um escândalo a ceia? Porque muita gente não entendia, e até hoje muitos não entendem a ceia. Versículo 52, e disputavam pois os judeus entre si, dizendo, como pode dar esse a sua carne para comer?
uma pergunta. E olha a resposta de Jesus. 53. Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Preste atenção. Quando Jesus estava falando de coisas espirituais, irmãos, os judeus e aquelas pessoas não conseguiam entender. Porque Jesus ele estava falando uma coisa que para nós, irmãos, olhando naturalmente, é até difícil de compreender, porque está falando comer a carne de Jesus, beber o sangue de Jesus. Isso está sendo canibalismo. Ele está ensinando uma coisa que isso é impossível de acontecer. E Jesus ele deixa claro: aquele que não comer da minha carne e aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo no reino dos céus. Ele está falando aqui, porque verdadeiramente o meu corpo é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando nós participamos da ceia, irmãos, nós estamos declarando espiritualmente, nós estamos falando: eu permaneço em Cristo, assim como Ele permanece em mim. O problema é que muitas vezes, irmãos, a nossa mentalidade não consegue entender isso. Porque muitas vezes buscamos Jesus pelo pão natural. Eu quero ter uma vida legal. E nós esquecemos do alimento espiritual que Ele tem para nós. E Jesus ele começa a mudar a situação, mudar a visão do povo. E Ele estava falando o seguinte: vocês estão buscando Deus pedindo um sinal, e Deus está querendo tornar vocês outra pessoa. Como que Deus quer tornar vocês outra pessoa? Porque nós vamos estar em Cristo, assim como Cristo está em nós. Por meio da ceia nós fazemos parte do corpo de Cristo. Por meio da ceia nós fazemos parte do reino dos céus. Por meio da ceia nós declaramos que nós fazemos parte de Cristo, assim como Cristo faz parte de nós como igreja. Amém? Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Versículo 58. E este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Irmãos, e quando Jesus acabou de pregar esse sermão, e aí depois a gente consegue entender lá no final, quando Jesus, antes dele ser crucificado, que ele pega o pão e ele parte o pão, e ele fala assim: este aqui é o meu corpo, tomai todos dele e comei. Então ele abençoa o pão, e ele parte, e ele dá para cada discípulo um pedaço de pão. Isso está lá em João capítulo 17, 18. A última ceia, a oração de Jesus pelos discípulos. Vamos pegar em Mateus, vai ficar mais fácil. Mateus 26. Mateus 26, 26.
vai ficar mais fácil para a gente. Amém? Mateus 26, 26. Olha aqui que Jesus disse. Aqui é a última ceia, é a Páscoa. Jesus, antes dele ser crucificado, olha aqui que Jesus ele faz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos e dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, o que isso significa? Jesus em João capítulo 6, ele está explicando o que ele ia fazer na cruz. Quando Jesus ele parte o pão na última ceia, antes dele ser crucificado, antes dele ir para o Monte das Oliveiras e ser preso, e então julgado e crucificado, Jesus ele pega o pão, ele levanta e ele dá graças e fala: esse é o meu corpo, comei dele todos. O que Jesus ele estava querendo explicar aqui? Assim como o meu corpo vai ser partido lá na cruz, eu estou partindo aqui o meu corpo e entregando. Porque quando o corpo dele, lá em Hebreus explica, for dilacerado, for partido, o véu foi rasgado. Quando o véu é rasgado por meio do seu corpo, isso está falando que Deus está em nós como igreja e nós estamos nele como filhos. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos declarando, como diz em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que nós estamos em Cristo, assim como Cristo está em nós. Quando nós participamos da ceia do Senhor ou da Santa Ceia, nós estamos declarando, nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha, e nós estamos falando, nós temos uma aliança como igreja, estamos vivendo, esperando ele. Sabe, queridos, nós como igreja precisamos ter esse entendimento, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E por que isso se tornou um escândalo? Se você voltar lá em João no capítulo 6, porque para eles isso era um escândalo. Versículo 60. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há algum de vós que não creem. Muita gente, irmão, já está falando que não precisa mais participar de ceia. Tem muita gente que não acredita mais no ato profético que nós reunimos em torno da mesa para participar da ceia do Senhor. Por isso que muitas vezes se torna um escândalo, porque as pessoas falam assim: ah, mas isso aqui é parte do corpo de Cristo. Espiritualmente, irmãos, nós estamos declarando que nós fazemos parte do corpo dele, assim como ele em espírito habita em nós. E isso foi uma palavra tão confrontante, cortante, que muitos discípulos, depois disso, versículo 66, diz assim:
Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: e vocês também não querem ir? Jesus olha para os discípulos e falam assim: ó, vocês também não querem ir embora? Essa palavra está escandalizando vocês? Vocês não estão aceitando essa palavra? Vocês também querem ir embora? Porque, irmãos, nós vivemos o corpo de Cristo em igreja por meio da fé. Uma mente racional não vai conseguir entender isso. Então tem muita gente que participa da ceia sem entender o que é a ceia. Espiritualmente falando, irmãos, profeticamente falando, quando nós estamos consagrando o pão, nós estamos falando o seguinte: nós estamos comendo essa partícula de pão, porque automaticamente nós estamos profetizando que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E assim, quando nós comemos o pão, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Essa partícula de pão em nós simboliza Cristo em nós. Assim como nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. O seu sangue é a aliança que perdoa os nossos pecados. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele fala assim: assim como eu recebi do Senhor, assim eu vos ensino, que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, pegou o cálice, dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que eu derramo por muitos para a remissão dos pecados. E aí ele pega e continua ensinando: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então toma do pão e beba do cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por que não discerne o corpo de Cristo? Porque eu estou tomando, eu estou às vezes participando da ceia, sem entender que eu estou declarando que eu faço parte do corpo de Cristo, assim como Ele habita em mim. Por isso que Ele é Emanuel, Deus conosco. É o Espírito de Deus em nós, é o Espírito Santo em nós, é o Espírito de Cristo em nós. Cristo em nós nos aperfeiçoa, nos levando à imagem de Cristo. Por isso, irmãos, que a ceia do Senhor para muitos se torna um escândalo. Por que para muitos se torna um escândalo? Porque eles não entendem com uma mente natural aquilo que é espiritual. Então, quando nós estamos participando da ceia, nós estamos declarando espiritualmente que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E quando Jesus voltar, irmãos, Ele só vai voltar para buscar aquele que faz parte do corpo dele como igreja. Jesus, Ele não vai vir buscar qualquer um. Jesus, Ele só vai vir buscar a sua igreja. Como o texto que nós acabamos de ler disse: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo no reino dos céus. Então nós precisamos compreender que a ceia se torna um escândalo para aqueles que querem viver naturalmente, para aqueles que não querem entender o princípio da ceia. O princípio da ceia é: eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho o Espírito Santo em mim, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, por conta disso eu tenho uma aliança com Ele e eu estou esperando Ele voltar. Agora, quem não espera Jesus voltar, irmãos, infelizmente tem dificuldade de acreditar na ceia do Senhor. Mas eu queria fazer uma pergunta: tem alguém aqui que está esperando Jesus voltar? Então examine-se a si mesmo.
Examinar a si mesmo, irmãos. Essa semana eu estava conversando com um pastor, vizinho da minha mãe, muito amigo. E aí ele foi conversar com um diácono na igreja dele. E aí o diácono falou assim: não, pastor, hoje eu não vou tomar a ceia porque essa semana eu discuti com a minha mulher. Aí ele pegou, olhou para o irmão e falou assim: irmão, eu não acredito que você está nesse nível ainda. Não, pastor, eu discuti com a minha mulher, eu não posso tomar ceia. Então se Jesus voltar, você vai para o inferno. Porque se você está se considerando indigno porque discutiu com a sua mulher, não é melhor você resolver o problema, pedir perdão e fazer parte do corpo de Cristo? Irmãos, tem muita gente que fala assim: não, eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado. Irmão, se você não tomar ceia porque você está em pecado e você morrer nesse pecado, você vai para onde? Você vai para onde? Irmãos, então se arrependa e participe do corpo. Aí você fala assim: pastor, eu não sou digno de tomar a ceia. Tem alguém que é, irmãos? Nós só somos dignos de participar da ceia do Senhor porque nós cremos que Ele morreu para perdoar os nossos pecados, e quando nós nos arrependemos dele, aí sim nós somos justificados. Quando a Bíblia fala, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, a Bíblia explica: não discernindo o corpo de Cristo. É aquele que participa sem saber daquilo que está fazendo. O que torna uma pessoa indigna enquanto a ceia, em relação à ceia, é ela participar de algo que ela não entende aquilo que ela está participando. Por isso que cada um precisa examinar a si mesmo. Um pastor, um líder, um diácono não pode olhar e falar assim: ó, fulano não pode participar, ciclano não pode participar, beltrano não pode participar. Não, a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É algo individual, é algo pessoal. Eu não posso proibir ninguém. Se essa pessoa tem um entendimento do que é a ceia do Senhor, que espiritualmente ela está declarando que ela faz parte do corpo de Cristo, ela crê na morte de Jesus, ela crê que a ceia é parte do corpo, ela crê que a ceia é o sangue, o corpo fazendo parte do corpo de Cristo, o sangue sendo lavado para receber justificação. Se ela crê nisso, ela é apta para tomar a ceia. Amém? Não, mas a pessoa ela não é digna, irmãos. Quem que é digno? O que nos torna digno a tomar ceia é o entendimento do sacrifício da cruz. O arrependimento, uma vida de arrependimento. Eu me arrependi dos meus pecados. Se eu me arrependi, eu participo. Agora, se você não se arrependeu, irmão, participando ou não participando, você está indo para o mesmo buraco. Se você não se arrepender dos seus pecados, participando ou não, você está indo para o mesmo lugar. Então nós, como igreja, precisamos ter o entendimento que a ceia do Senhor nos faz viver o corpo de Cristo como igreja e o Espírito Santo habitando em nós. A ceia do Senhor, quando nós participamos do suco, do sangue de Jesus, quando nós participamos, nós estamos declarando: eu tenho uma aliança de sangue, esperando Ele voltar. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu aí, diga amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmãos, porque o que dá a vida, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos digo são espírito e vida. As palavras que Cristo nos ensina, ela é espírito e ela traz vida. Amém? Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Gostaria que você orasse. Hoje você aprendeu um pouco mais sobre o que é ceia. Muitos escandalizaram porque Jesus estava falando, é a minha carne, é o meu sangue. Então o pão que a gente come, o suco que a gente bebe, representa, simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esta noite. Queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra. Porque nós sabemos que quando nós entendemos o que é a ceia do Senhor, nós estamos participando do teu corpo como igreja. E nós somos cheios do teu Espírito, que nos mantém ligado contigo. Por isso eu quero te pedir, Senhor, abençoe a vida de cada irmão e de cada irmã. E que eles possam viver a cada dia, Pai, uma experiência contigo. Pai, que o seu entendimento acerca da sua palavra possa, Senhor, brotar no coração de cada um dos seus filhos, e que eles possam crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Muito obrigado. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, pode sentar, em nome de Jesus. Quero dar os recados, nós já vamos encerrar. Irmãos, sábado, depois de amanhã, nós temos o culto dos homens. Cadê os homens aí? Então, irmãos, sábado, às 20 horas, culto dos homens. Então, os homens venham participar em nome de Jesus. Homens daqui da igreja, os jovens também, homens daqui da igreja, sábado, às 9 horas, sábado, às 9 da manhã, nós vamos estar aqui na igreja para poder organizar, que nós estamos finalizando aqui. Então eu gostaria que os irmãos viessem nos ajudar. Amém? Nós só vamos tirar algumas coisas que estão aqui na cozinha. Eu vou alugar o rompedor para a gente poder quebrar uma parte aqui. E aí o pessoal na semana que vem, o pessoal da demolição vai vir aqui para derrubar tudo, para a gente já erguer as salas aqui na lateral. Então quero pedir a ajuda dos irmãos, os homens aí. Sábado, às 9 da manhã, nós vamos estar aqui para poder mexer. Amém? Glória a Deus. Irmãos, domingo, 3 cultos de louvor e adoração, às 9 da manhã, às 19, às 17 e às 19h30. Amém? Não falte. Já comece a marcar os seus lugares em nome de Jesus, para a gente se organizar aí. Amém? Glória a Deus. Estou esquecendo de algum recado? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Antes de nós encerrarmos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu gostaria que você repetisse assim comigo. Fala assim comigo. Fala: Senhor Jesus, que o poder da sua palavra possa transformar o meu coração, possa transformar a minha mente, e que eu possa ser a cada dia um cristão melhor, um ser humano melhor, um filho melhor, para honrar o teu nome, porque através da minha vida eu quero te glorificar enquanto eu viver. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Levante uma das suas mãos. Senhor, eu quero abençoar a sua igreja, que eles possam voltar para casa, Senhor, abençoados pela tua palavra. Que o Senhor possa trazer sobre a vida deles paz, que eles possam ser protegidos pelo teu Espírito, e que onde quer que eles forem, eles venham ser solução, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e nosso Pai, do Espírito Santo,
esteja com todos nós hoje para sempre. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.